Olá pessoal, começaremos hoje mais um assunto novo aí, continuando os nossos estudos domiciliares. Nosso tema vai ser o quê? A aula anterior nós estudamos a lei dos senos, agora nós vamos ver a lei dos cossenos. Para isso, nós vamos pegar uma seguinte questão. Veja aí. Uma companhia aérea realiza voos direto entre as cidades A e B e entre A e C. Porém, essa companhia pretende criar uma nova linha na qual realizará voos partindo de A com destino a C, fazendo conexão em B. Então, o que é que nós temos aí, ó? Essa companhia aérea, ela sempre sai da cidade A e manda um avião para a cidade B e manda um avião para a cidade C. Só que o que é que ela pretende fazer agora? Ela pretende mandar um avião para a cidade C, só que ele vai para a cidade B e da cidade B ele vai para a cidade C. Veja que ele sabe as medidas aqui, ó. Qual a distância de A para B e qual a distância de A para C. Mas ele não sabe que tamanho é esse aqui. De B para C. Ele só sabe o quê? Que nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Então, pessoal, para resolver esse problema, eu não consigo aplicar a lei dos senos. Por quê? Porque a lei dos senos eu precisava conhecer os outros ângulos. E isso aqui eu não os conheço. Eu não sei que ângulos são esses. Por isso que a gente utiliza agora a lei dos cossenos. Porque eu conheço dois lados e eu tenho um ângulo. Então, o que é que a gente tem a respeito da lei dos cossenos? A gente tem o seguinte, ó. Essa sequência aí, ó. A lei dos cossenos diz que um lado elevado ao quadrado é igual a soma dos lados ao quadrado menos duas vezes os lados que eu conheço vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Professor, não entendi nada. A gente passa aqui para a nossa figura, pessoal. O que é que nós compreendemos aqui, ó? Nós temos que a definição desse ângulo é o quê, ó? Eu quero conhecer esse lado aqui, ó. Então, esse lado, eu chamo ele de A. Ok? Esse lado que eu chamo ele de A. Observe, ó, que o lado é sempre o quê? Oposto ao ângulo. O ângulo A é aqui, o lado A é aqui. Aqui é o ângulo B, então aqui é o meu lado B. Aqui é o ângulo C, ó, então aqui é meu lado C. Ok? Aqui é meu lado C. Ele é parecido com o teorema de Pitágoras. Só porque ele não é o teorema de Pitágoras? Porque o teorema de Pitágoras só serve para triângulo retângulo. E o triângulo que a gente tem aqui, ele não é retângulo, certo? Eu não sei nem quais as medidas dos outros dois lados aqui. Por isso que ele não é o triângulo, não é o teorema de Pitágoras. Ele é a lei do cosseno, porque eu vou precisar da medida do ângulo. Então ele diz, ó, que esse lado aqui, para me achar ele, eu vou precisar o quê, ó? Eu vou usar essa relação aqui. Mas, professor, tem três vezes, são três fórmulas diferentes? Não, pessoal. São as três fórmulas, dizem a mesma coisa. Ele só mostra o quê?
como é que fica a fórmula quando eu quero descobrir o lado A, como fica a fórmula quando eu quero descobrir o lado B e como fica quando eu quero descobrir o lado C, certo? Então a gente quer descobrir o lado A, então eu vou utilizar isso aqui, que vai ser o que, ó? Então começa, ó, meu A ao quadrado é B ao quadrado, certo? Que é o próximo ponto. Quem é meu B ao quadrado? Meu B ao quadrado vai ser, ó, o 800. Esse vai ser meu B. Mais o C ao quadrado. Quem vai ser meu C ao quadrado? Meu C ao quadrado agora vai ser o 620. Esse que vai ser meu C ao quadrado. Menos 2 vezes o B vezes o C, que é exatamente o 600, o 800 e o 620, ó, B e C, vezes o cosseno do ângulo A, que é quem, ó? Meu ângulo aqui de 60 graus. Tá aqui o cosseno de 60. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho que pegar e fazer aqui nossas multiplicações. A ao quadrado é igual. 800 ao quadrado é 800 vezes 800, que dá 64.000. Mais 620 ao quadrado é 600 vezes 600, que dá 384.400. Menos 2 vezes 800 vezes 620, que vai dar igual a 992.000. Vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 eu pego lá na nossa tabela, é 0,5 ou 1/2. Ok? Vamos fazer o que agora? Nós já podemos fazer somas aqui, podemos fazer pequenas multiplicações, né? A ao quadrado é igual, somando 6.400 mais 384.400 vai dar 1.024.400. Menos, quando eu multiplicar 992.000 vezes 1 e dividir por 2, vai dar 496. Fazendo essa subtração, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem que 528.400. Vou pegar aqui o quadrado, levar para o outro lado como raiz quadrada. Então ele vai ficar o quê? Raiz quadrada de 528.400. Isso dá igual a 726,91 quilômetros. Então, a distância de B, distância aqui, ó, de B para C, é isso aqui, 726,91 quilômetros. Olha que é mais vantagem até ele fazer essa viagem de A para B e de B para C do que botar 2 aviões, um indo para B e outro indo para C. Sai bem mais vantajoso para ele, que ele bota um avião só e a distância é menor quando do que ele sair de A para C direto. Ok? Pessoal, para nós fixarmos um pouco mais o assunto, vamos ver aí mais alguns exemplos. Ó. Atividades resolvidas, temos essa questão aí. Determina a medida do raio da circunferência construída pelo compasso indicado a seguir com abertura de 120 graus. Então, pessoal, ó, o que é que nós temos? Ele quer a medida do raio, ou seja, a distância daqui para cá. Certo? Ele quer
essa distância aqui. Ok? Sabendo o que, ó, ele dá, observa no desenho anterior que ele dá o comprimento aqui. Isso aqui mede 13 centímetros. E a abertura aqui de 120 graus. Então, nós vamos usar a nossa lei do cosseno normalmente. Observe que eu tenho a medida aqui dos dois lados, ó. Cada um mede 13. E eu só tenho a abertura do ângulo, 120. Não sei o quanto é esses outros ângulos aqui. Mas aí não vai interessar. Eu vou utilizar igualmente nossa lei do cosseno. Que ela diz o quê? Que A ao quadrado é igual ao B ao quadrado. Quem é B? 13 ao quadrado mais C ao quadrado. C é o que? É 13 também. Menos 2 vezes B, que é 13. Vezes C, que também é 13. Vezes o cosseno de 120, que é o ângulo. Tá aí armado a nossa situação. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu vou botar A ao quadrado é igual a 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é 169. Mais 13 ao quadrado de novo é 169. Menos 2 vezes 13 vezes 3. 13 vezes 3 é 169. Vezes 2 dá 338. Vezes cosseno de 120. Cosseno de 120, aí eu olho lá na nossa tabela. Nossa tabela não vai ter o cosseno de 120. Mas como é que eu acho? Observa, se lembre que a gente viu lá na lei dos senos que o cosseno de um ângulo acima de 90 graus é o quê? É menos cosseno de 180 menos 120. Isso dá igual a menos cosseno de 60. Que vai ser igual a menos, aí eu olho lá o cosseno de 60 é 0,5 ou 1/2, ok? Então aqui vai ser menos 0,5. Continuando aqui, pessoal, eu vou ter o que, ó? A ao quadrado é igual 169 mais 169 é 338. Menos vezes menos dá mais. 338 vezes 0,5 dá 169. Ao quadrado vai ser igual a 338 mais 169 vai dar igual a 507. A é igual a raiz quadrada de 507. A vai ser igual ao quê? Calculando a raiz quadrada de 507, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou fatorar. 507 dá para dividir por 3, que dá 169. 169 eu divido por 13, que dá 13. 13 eu divido por 13, que dá 1. Eu olho, ó, que eu tenho duas vezes o 13, né? Então, eu saio uma e o raiz de 3 vai ficar dentro. Então, eu vou ter o que? 13 raiz de 3. Então, esse aí, ó, centímetros, é o tamanho do meu raio, 13 raiz de 3 centímetros. Continuando, pessoal. Ó, pessoal, vamos ver aí mais uma questão. Dessa vez, uma questão da Unicamp, certo? Que ela aplicou no seu vestibular. Diz o quê, ó? A água utilizada em uma casa de um sítio é captada e bombeada de um rio
para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba e caixa d'água, casa, é de 60 graus. Se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento é necessário? Então, ó, o que é que nós temos aí? Nós temos 3 pontos aí, ó. A casa, nós temos um rio e nós temos uma caixa d'água. O que é que eu já pego aqui de informações importantes, ó? Ele diz que o rio e a caixa d'água estão a 50 metros de distância um do outro. Então, ó, essa distância aqui é 50 metros. Ok? A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então, ó, casa e caixa d'água, essa distância aqui é 80 metros. E o que é que ele quer? Ele quer saber daqui para cá, ó, quantos metros de cano que ele quer bobear da caixa d'água para o rio. Sabendo que o ângulo formado aqui, ó, o ângulo formado aqui é de 60 graus. Ele tem isso. Então, pessoal, eu já vou utilizar a nossa lei do cosseno, que eu tenho dois lados e apenas um ângulo. Eu não sei quanto é que vale aqui, nem sei quanto é que vale aqui. Então, eu vou fazer o quê? A ao quadrado é igual B. B ou C, tanto faz. Posso chamar B aqui de 50, que foi o primeiro que apareceu. 50 ao quadrado, mais o C, 80 ao quadrado, menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes o cosseno de 60. Ok? Então, eu vou ter que ao quadrado é igual 50 ao quadrado é 2.500 mais 80 ao quadrado 6.400 menos 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 80 dá 8.000. Vezes o cosseno de 60 é 0,5. Ao quadrado vai ser igual 2.500 mais 6.400 dá 8.900 menos 8.000 vezes 0,5 dá 4.000. Ao quadrado vai ser igual 8.900 menos 4.000 dá 4.900. A vai ser igual a raiz quadrada de 4.900. A vai ser igual a raiz quadrada de 4.900 é 70 metros. Então, a distância da casa até o rio é de 70 metros. Essa daí ficaria a resposta da nossa questão.